Graça e paz, Igreja do Deus Vivo, com alegria que retornamos à casa do Senhor, neste domingo que o Senhor nos apresentou com a sua graça e com a sua misericórdia. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Prazer muito grande receber e te acolher aqui, você que nos assiste. Da mesma forma, neste momento ou em outro momento, que Deus esteja abençoando a sua vida de uma forma toda especial. Sejam todos bem-vindos. Quero convidar a você a abrir a palavra do Senhor neste momento, lá em Filipenses capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 13. Pela manhã falamos basicamente do versículo 13, a igreja, e agora, neste momento, nós vamos ampliar um pouquinho mais a nossa visão deste momento que nós vamos perceber lendo a palavra de Deus. Abra a palavra do Senhor, então, por gentileza, em Filipenses capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 13. Mesmos assentados, mas com o coração reverente à leitura da palavra de Deus, estaremos assim lendo neste momento. Filipenses capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 13, nos diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e vistes em mim, Paulo está dizendo isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como também de escassez. Todos nós juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, a verdade da Tua palavra é lida, e agora estamos na total dependência do Senhor, Deus, para que essas palavras se transformem em ensinamento, em aprendizado e, acima de tudo, a prática, Deus. Que não fique apenas no conhecimento, Deus, da leitura, do ouvir, mas que tenhamos, Deus, o discernimento e que sejamos, Deus, atrevidos no sentido de praticar a Tua palavra em toda e qualquer situação e circunstâncias que porventura estamos vivenciando ou vamos viver. Contudo, Deus, queremos que o Senhor nos ajude, que o Senhor continue sendo a nossa força, que o Senhor continue nos movimentando, Deus, não nos deixando retroceder ou olhar para trás ou desistir da caminhada, mas que o Senhor nos alimente de tal forma, Deus, que possamos experimentar toda e qualquer circunstância, mas sempre, Deus, permanecendo firme diante do Senhor, reconhecendo que a nossa força vem do Senhor. Por isso, em nome do Senhor Jesus, fala aos nossos corações, acalma os nossos corações. Ó Deus, nos dê a esperança, juntamente com a fé necessária, para rompermos dias ruins, para que possamos aguardar os dias bons na Tua presença e Te glorificar, Deus, com gratidão e com alegria. Abençoa, ministra, fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, é do nosso conhecimento que esta carta, este momento que Paulo escreve a Filipenses, o apóstolo Paulo está preso, privado de liberdade, mas escreve aos Filipenses com dois grandes sentimentos. O primeiro grande sentimento que sonda, que está preenchendo o coração de Paulo, é o sentimento da alegria. E veja, não é qualquer alegria, não é algo corriqueiro dentro da sua rotina, dentro da sua vida. Ele está vivendo uma alegria em tempos de adversidade, e aqui, na sua particularidade, naquele momento, ele está privado de liberdade, ele está preso.
Mas mesmo assim, quando ele escreve essa carta nessa situação, ele não deixa em nenhum momento transparecer aos filipenses que ele estava ali no momento sendo oprimido, e esta opressão lhe provocava sentimento de tristeza ou de qualquer outro desespero. A sua mensagem, a sua carta é direcionada, levando um tom de uma verdade pura do seu coração, sincera diante de Deus e dos homens. E que verdade era essa? Uma verdade de alegria, independente das circunstâncias, do momento que ele estava vivenciando ali na prisão. E olha como falamos de manhã, uma prisão injusta, uma prisão por amar a Deus, uma prisão por evangelização, uma prisão por pregar a palavra de Deus. Paulo era extremamente inocente diante de Deus e dos homens, mas mesmo assim ele foi achado culpado pelas autoridades e o levaram ao cárcere, à prisão. Mas mesmo sendo injustiçado nas decisões dos homens, ele se sente em alegria, com um sentimento único de alegria, a saber que a sua alegria não estava preso às circunstâncias que ele estava vivendo ou vivenciando, mas a sua alegria estava na certeza e na convicção da presença de Deus em seu coração. O segundo grande sentimento que estava ali entronizado no coração de Paulo é um sentimento sublime. É um sofrimento que leva o homem que crê a Deus a praticá-lo com sinceridade e verdade diante de Deus e dos homens. É o sentimento da gratidão. A gratidão que também é expressada e é sincera e verdadeira no momento em que ele está vivendo uma circunstância diversa, como já falamos. Muitas vezes somos rápidos e muitas vezes é muito fácil dizer obrigado e eu sou grato quando as circunstâncias nos favorecem. Nos leva a momento de alegria, de prazer, nos leva a sermos vistos e que as pessoas enxergam em nós que estamos sendo bem-sucedidos e vitoriosos em uma ou em outra questão, ou nos nossos planejamentos e nas realizações dos nossos sonhos. Muitas vezes somos tomados de dizer eu sou grato a Deus, eu sou grato às pessoas que nos favoreceram e nos ajudaram. Mas Paulo, neste momento, está sendo grato por momentos de circunstâncias controversas, ou seja, que o afligiam em sua carne, que o oprimia, que retirava a sua liberdade. Ele estava sendo grato por um momento de prisão. Ele está sendo grato por um momento de dificuldade. Por isso, ele revela o segredo de viver contente em todas as situações. O que nós aprendemos isso? O que Paulo nos ensina? Ele nos ensina que Cristo é a sua força constante. A força que está presente todos os dias na sua vida. A força que vem de Cristo, daquele que vive, daquele que reina, daquele que governa com poder e sabedoria todas as coisas, aquele que tem a administração perfeita da nossa vida, aquele que escreveu os nossos dias e pontuou todas as situações que haveríamos de viver e vivenciar ao longo da nossa existência, do nosso nascimento até a nossa morte. Como diz o Salmo 139, os nossos dias contados e escritos por Deus. Ele entende isso, ele compreende isso, então ele vive as circunstâncias como se fosse alguém privilegiado da parte de Deus, por viver e experimentar circunstâncias não agradáveis, mas nessa circunstância ele expressa a sua alegria e a sua gratidão de ter sido ali abençoado por Deus, e acredite, por uma prisão. Mas também muitos interpretam esse versículo e esse texto como uma fórmula de sucesso humano. Mas, na verdade, trata-se de uma confissão humilde de dependência. Paulo entende que não é ele, não é Paulo, que pode tudo, irmãos. Ele compreende, entende, é Cristo que pode tudo nele. Assim também em nós. Não somos nós que podemos tudo, mas é Cristo que pode tudo em nós. É essa a nossa força, porque a nossa força vem de Cristo e não de nós mesmos. Quando nós invertemos o polo dessas verdades que a palavra nos revela, que Paulo escreve aos Filipenses, nós somos fadados ao fracasso. Nós somos fadados a viver tempos de agonias, tempo que nós vamos perceber que nós não conseguimos realizar tudo o que sonhamos e muitas vezes podemos ter uma vida frustrada, acharmos que não somos tão competentes, tão eficientes,
mas não conseguimos entender que é Deus que tem um controle pleno e perfeito da nossa existência em toda e qualquer circunstância que porventura tenhamos que enfrentar. Por isso eu quero compartilhar com a igreja nesta noite 3 momentos desta realidade que Paulo nos apresenta aos Filipenses dentro desse tema, a força que vem de Cristo, do nosso Senhor. A primeira realidade que nós compreendemos e vemos que é a realidade da vida, irmãos. Vivemos momentos diferentes da nossa vida. Há momentos que nos alegramos, há momentos que choramos, há momentos que temos saúde, há momentos que colhemos dores da nossa existência. Há momentos que temos a abundância, a fartura necessária, mas tem tempo, há momentos que temos a escassez. São realidades da vida, são as circunstâncias que muitas vezes nos desafiam a cada momento da nossa existência. A cada momento parece que nós temos que praticar um exercício que nos leva à solução, que nos trazem respostas das circunstâncias que estão nos desafiando a cada dia da nossa vida, porque é a realidade de todos nós. Nem todo dia será semelhante ao próximo dia. Nem todo dia será semelhante como o dia que passou. Temos circunstâncias que são diferenciadas em todo momento nosso. Paulo conheceu, e ele registra isso com fidelidade, conheceu, por exemplo, a abundância, mas ao mesmo tempo que ele conheceu a abundância, ele também conheceu a necessidade, a escassez, porque é a realidade da vida. Ele também registra que em muitos momentos ele conheceu a alegria, mas em outros momentos ele teve a dor. Em muitos momentos ele experimentou a liberdade, mas agora está experimentando a prisão. Se nós lermos isto a partir do verso 11 ao verso 12, nós vamos ver isso. Digo isto não por causa da pobreza. Olha o que ele diz, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele está falando de contentamento. No versículo 11, no versículo 12 ele diz, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância, como também de escassez. Me chama a atenção, irmãos, quando ele fala tanto de fartura como de fome. Como pensar que o homem de Deus, Paulo, o apóstolo Paulo, declara uma verdade, porque está aqui na palavra de Deus. Quando ele diz que na sua caminhada também teve fome, as contribuições não chegaram, as pessoas viraram as costas para ele, e ele não tinha o que comer, o homem de Deus, que tinha a sua força centrada no poder de Deus em si mesmo, não tinha ali nada para comer, e teve fome. Mas mesmo assim ele aprende a conviver com essas situações. Ele aprende a tirar dessas situações experiências que o faz com que ele se aproxime cada vez mais de Deus, que ele experimente mais a graça e a misericórdia de Deus. São experiências que, ao invés de fazê-los distanciar de Deus, o levava à presença de Deus. Tem circunstâncias em nossas vidas, irmãos, que precisam nos levar cada vez mais próximo de Deus. Muitos fazem o contrário. Nas dificuldades e nas circunstâncias das vidas adversas, muitas vezes as pessoas abandonam a fé. Desistem da oração, desistem da leitura, desistem de ir à igreja, desistem de cantar, desistem de testemunhar, desistem de pregar. Vai se esfriando na sua vida espiritual, vai se distanciando de Deus e tentando achar diante daquilo que ele está vivenciando, culpados em situações que justifiquem aquela situação de esfriamento, esvaziamento da sua fé. Enquanto Paulo nos ensina que toda a dificuldade que ele viveu e vivenciou era uma mola que o lançava cada vez mais para perto de Cristo. Ele sentia a dependência de Cristo. Ele sabia que a sua força vinha de Cristo. Ele era carente da graça de Cristo. Ele percebia que ele mesmo, por si mesmo, não conseguiria suportar as circunstâncias adversas que ele estava vivenciando, mas ele procurava se aproximar de Deus, aguardar em Deus e esperar em Deus. Paulo chega a dizer no versículo 9, irmãos, o que também aprendeste e recebeste e ouviste. Olha o que ele diz para nós, em mim
Isto praticai. Isto praticai, o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isto praticai. Se você está vivendo uma situação adversa, se você está no seu limite das suas forças, se aproxime de Cristo, porque Cristo é nossa força, Deus é nossa força, é Ele que atua em nós, é Ele que nos movimenta, é Ele que nos capacita, é Ele que faz com que a realidade seja transformada numa realidade que é agradável a nós e para nós. Quando nós olhamos para a vida cristã, irmãos, nós observamos que nós não estamos isentos às provações. Nenhum de nós. Por mais que sejamos fervorosos, por mais que sejamos cuidadosos, por mais que procuramos honrar dons e talentos que Deus colocou em nossas mãos, por mais que nos esforçamos para ter uma vida cristã limpa, pura diante de Deus e dos homens, nós não estamos isentos às provações e às dificuldades. Quando o próprio Senhor Jesus, ainda caminhando por aqui entre nós, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele vai declarar: no mundo passais por aflições. No mundo passais por aflições. São as circunstâncias da vida. E essas aflições, irmãos, é a realidade que muitos de nós, quem sabe, estamos vivenciando e experimentamos. Mas o mesmo Jesus que declara: no mundo passais por aflições, é o mesmo Jesus que diz: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele está dizendo? Eu sou a videira. E se vocês estiverem enxertados ali em mim, como ramos verdadeiros, a vitória também alcançará a vida de vocês, porque sem mim nada podeis fazer. Precisamos nos aproximar de Cristo. Tempos difíceis, tempos de aflições, tempos de choro, tempo de tristeza, tempo de preocupações. E nós só temos um caminho a seguir: buscar cada vez mais a presença de Deus, porque a nossa força não está em nós, irmãos, nas nossas habilidades, na nossa sabedoria. Não, a nossa força está dentro de nós, através da presença de Cristo, da ação plena do Espírito Santo de Deus. Eu percebo, assim como as estações mudam, como nós saímos agora do inverno para a primavera, daqui a pouco estamos chegando no verão, assim como as estações mudam e o clima varia, também nossa vida é cheia de altos e baixos, de grandes momentos. E nós precisamos nos preparar para este momento. E só existe um caminho que nos leva a preparar e que traz esperança aos nossos corações, e que Paulo nos ensina: é estar sempre na presença de Deus. Muitos perdem a fé quando enfrentam adversidades, porque confiam nas circunstâncias, nas habilidades. Criam uma esperança: amanhã vai mudar, tudo vai passar, mas esquece de se aproximar, de se entregar a Cristo. O cristão deve confiar em Cristo, não na estabilidade que o mundo, quem sabe, possa oferecer para nós. Por isso, irmãos, que a realidade da vida traz circunstâncias que nos desafiam. O segundo grande aprendizado, irmãos, e realidade que nós aprendemos com Paulo nesse texto, é a fonte da força. Aonde está o centro da nossa força? Da onde vem a nossa força? E Paulo diz apenas uma verdade contundente, uma verdade absoluta, uma verdade transformadora. Ele diz que Cristo é que nos sustenta. É Cristo que é a razão do qual estamos superando a dificuldade. Logo, Cristo é a nossa essência de força que habita em nós. Por isso que Paulo declara com entusiasmo e verdade: tudo posso naquele que me fortalece, porque a fonte da sua força é Cristo Jesus. Ele não se apoiava em recursos humanos, como ele recebe e declara que recebeu ali dos filipenses. Elogia os filipenses, mas não estava ali a sua força, não estava ali a sua esperança, não estava nesse recurso a sua alegria, não estava nesse recurso a convicção de que ele era um vencedor, não.
ele se apoiava exclusivamente em Cristo. Somente em Cristo, e não nos recursos humanos. Porque Cristo, segundo Paulo, é que renova a nossa força. É Cristo que, segundo Paulo, vai nos capacitar para saber o que? Agir, para saber tratar, e assim tendo como resultado a vitória nas circunstâncias adversas que nos cercam todos os dias. Por isso, quando nós olhamos para o profeta Isaías, lá no capítulo 40, versículo 29, ele fala algo tremendo aos nossos corações, algo que nos chama a atenção e que renova a nossa força e a nossa esperança, que faz com que possamos voltar à presença de Deus e estar com Deus em todos os momentos da nossa vida, independente da circunstância. Lá no capítulo 40, versículo 29 de Isaías, ele diz assim: faz forte ao cansado. Faz forte ao cansado. Há momento que nós estamos rastejando ao chão, porque estamos cansados de tantas dificuldades, de tantos problemas, mas é aí que o Senhor Deus chega em nós, renovando as nossas forças, nos tornando forte para suportar e vencer as adversidades e as situações que nos cercam todos os dias, porque se não fosse o Senhor nos tornar forte quando estamos cansados, já teríamos parado em nossa caminhada, já teríamos retrocedido, já teríamos desistido de estar na sua presença gloriosa e glorificar o seu nome, cantar louvores ao seu nome e testemunhar do que Ele tem feito, do que Ele é em nós. Mesmo quando estamos cansados, nos sentimos fortes e não nos acovardamos, não retroagimos e prosseguimos. E o profeta diz: as forças multiplica, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Nenhum. Se esgotou. Lembra aquela situação da bateria de um automóvel? Quando você, num belo dia, no dia que você tem muita urgência, está com a pressa tremenda, e você chega no seu carro, vai ligar o carro, cadê a bateria? Quem já não viveu um momento como esse? Quem já não teve uma decepção como essa em algum momento da sua vida? No momento que você mais precisava, faltou força, não tinha vigor, você estava a ponto de desistir, mas vem o profeta e nos fala: Deus faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele nos recarrega a bateria da nossa fé, da nossa esperança, do nosso amor, da nossa alegria, do nosso entusiasmo, das nossas convicções nele, e no outro dia voltamos à sua casa com o coração aberto, com alegria, com prazer, com força e coragem para testemunhar desse Deus que é tudo em nós. Deus é tudo em nós. Quantas vezes Ele tocou em nós e multiplicou as nossas forças quando tudo parecia perdido, quando o desânimo era plenamente visto e percebido por todos, mas algo de novo aconteceu. Deus mudou a nossa sorte e ganhamos o vigor necessário para continuar a nossa caminhada com Ele, porque a fonte da nossa força é Cristo, é Deus, é Ele que nos sustenta. Paulo também vai dizer algo tremendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10, quando ele diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, que nada poderá impedir a caminhada do cristão, porque a sua força está em Deus. É Ele que nos abastece de todo o poder para continuarmos caminhando, para continuarmos remando contra a maré. E mesmo remando contra a maré, contra a correnteza e as circunstâncias, nós conseguimos vencer e perseverar, atingindo os alvos e objetivos tão desejados em nossas vidas. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O segredo, irmãos,
de perseverarmos na nossa fé, na nossa caminhada, está no agir de Deus com poder e graça em nossos corações. Não está em nós mesmos, mas em Cristo. Esse Cristo que habita em nós, mesmo nós sendo totalmente carentes da sua graça. Também aprendemos, irmãos, nesta noite, com esse escrito de Paulo, com a experiência de Paulo, depois de percebermos e conhecermos que a realidade da vida nossa, nós presenciamos circunstâncias que nos desafiam, como nós percebemos e cremos que a nossa força não está que é nossa mesmo, mas é Cristo que nos sustenta, a nossa força é de Cristo que habita em nós. Queremos chegar no terceiro e último ponto, dizendo que a vitória é daquele que crê. Paulo está dizendo que a vitória é do crente, daquele que crê em Cristo Jesus, porque ele diz viver contente. O crente vive contente em qualquer situação. Talvez, como nós falamos no início, é muito fácil você agradecer quando tudo está certo, quando as coisas caminham bem. Nós temos uma habilidade tremenda e uma praticidade tão grande de dizer muito obrigado e ser grato. Mas também muitas vezes entendemos que ser vitorioso é ter uma vida que não é atingida por nenhuma circunstância desagradável. Aí nós entendemos que somos de fato, sim, pessoas contentes, satisfeitas, porque tudo está dando certo. Paulo fala algo muito interessante, que a vitória do crente é saber viver contente em qualquer situação. Não somente nos momentos de alegria, mas ele é também desafiado a se alegrar no Senhor nos momentos de dificuldade. Aí ele pode dizer, o tudo posso. Aí ele pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece, porque ele diz que o tudo posso é a vitória da fé. E não dominar todas as situações, mas permanecer firme em todas elas. Essa é a vitória do tudo posso, é a vitória da fé. Não dominar todas as situações, que é praticamente impossível, mas permanecer firme em todas elas, inabalável, confiante, aguardando o dia do Senhor, a resposta do Senhor, aguardando a vitória que o Senhor irá nos dar, porque estamos ali permanecendo firmes, aguardando o dia do Senhor em nós. Não são poucas as tribulações e as dificuldades que o crente, que o servo do Senhor enfrenta. Ao longo da história, muitos experimentaram momentos de dificuldades, de perseguições, de prisões, de injustiças, mas eles permaneceram firmes em todas elas, deixando para nós um legado de fé, deixando para nós um legado que a presença de Deus nos alimenta e nos faz permanecer de fé, de pé, diante das situações, de circunstâncias que nos cercam. Quando nós olhamos para o mesmo Paulo, o apóstolo, quando escreve aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8 e 9, ele faz uma declaração verdadeira de fé, de entusiasmo, de resposta, de como é viver contente em qualquer situação, porque o crente sabe que em qualquer situação ele será vitorioso, porque a sua força vem de Deus. Ele diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, sim, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. E ele diz, abatido. Parece que foi vencido e derrotado, mas não é esse entendimento. Ele diz, porém não destruídos. Porém não destruídos. Ele permanece firme. Quando todos olham para o crente, para o servo, para a igreja, e diz, agora acabou. Ele não conhece o poder que de fato faz com que a igreja e o crente, o cristão, ressurgir. Porque a força não está na minha carne, na minha habilidade, mas a força que nos faz levantar quando tudo parece destruído e que a derrota é iminente. Essa força vem de Cristo, vem de Deus, que habita em nós, e ressurgimos novamente para uma nova caminhada,
para novos confrontos, para novas realidades, porque em Cristo somos mais que vencedores, porém não destruídos. Não se deixe ser vencido por visões que nos levam a crer que o diabo e o mundo têm vencido. Eles jamais vencerão a igreja, jamais vencerá o cristão, porque a força da igreja e a força do cristão não estão nas circunstâncias, mas está em quem está dentro dele, que é Cristo Jesus. Por isso que somos vitoriosos, apesar das circunstâncias. Paulo volta a dizer em Romanos 8,37, algo que sabemos de cor, mas muitas vezes esquecemos quando enfrentamos circunstâncias adversas. Em todas essas coisas, em todas essas, quero repetir, na tribulação, nas angústias, nos desânimos, nas perseguições, quando somos desamparados, quando estamos sendo abatidos, em todas essas coisas, porém, Paulo declara, vamos lá, igreja, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E quem nos amou, sendo nós ainda pecadores miseráveis? Aí sim, derrotados, mas pelo seu amor, apesar de nós, sendo nós pecadores, ele vem em nós e nos ressuscita, nos faz de novo e acende a esperança em nossas vidas de sermos de fato vencedores em Cristo Jesus, porque há nada neste mundo que pode nos afastar do amor de Deus. Não há circunstâncias na sua vida, irmãos, que vai distanciar Deus de ti. Uma vez que Ele selou morada no seu coração, na sua vida, Ele vai permanecer para todo sempre, independente das circunstâncias que você venha a enfrentar. Como um peregrino que atravessa o deserto, irmãos, olhando para a cidade celestial, ele não para de caminhar, porque sabe que sua chegada é certa. Se você está vivendo um deserto, se está atravessando um deserto, ou um vale muito árido e dificultoso, continue olhando para a cidade celestial. Continue olhando para Cristo, porque você sabe que você vai chegar, porque você sabe que a vitória é certa em Cristo Jesus. E eu caminho para encerrar dizendo que o crente não é definido pelas circunstâncias, mas ele é definido pela certeza que Cristo é sua força, que Cristo é o seu sustento. A vida nos desafia com mudanças, lutas e provações, mas Cristo é a nossa fonte inesgotável de força e vitalidade e de vida. Em Cristo podemos enfrentar qualquer situação com fé, qualquer situação podemos enfrentar com esperança e com contentamento. E eu faço um chamado final à igreja nesses dias tão difíceis que estamos vencendo. Você tem buscado força em si mesmo ou em Cristo? Se você está buscando força em si mesmo, lamento te dizer, você será vencido e derrotado, humilhado e abandonado. Mas se você tem buscado força em Cristo, você não será esquecido, não será abandonado, e você será mais que vencedor em Cristo Jesus. Por isso, nesta noite, entregue hoje as suas fraquezas ao Senhor. Entregue as circunstâncias que porventura têm lutado contra você, têm retirado de ti a paz, mas que você percebe que nessa circunstância, Deus está presente em sua vida. Declare junto com Paulo, declare junto, diante de todos aqueles que creem, como ele diz no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece, porque Cristo é a minha força, é a nossa força, e assim é a nossa vitória para todo sempre. Amém?